Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre folhas amarelas na planta, no bonsai, né? E eu trouxe aqui um exemplo, né, que é um Pithecolobium, e falando assim um pouco especificadamente sobre o Pithecolobium, mas também levando isso para outras plantas, né? Pois muitas pessoas se assustam quando vê aí folhas amarelas na planta. Apareceu lá algumas folhas amarelas, opa, a minha planta está morrendo, tem algo de errado com a minha planta, o que está acontecendo? Vamos entender sobre isso. Folhas amarelas na planta nem sempre, tá? É um mau sinal, é sinal de que a sua planta está algo de errado com ela, que a sua planta está morrendo, que a sua planta começou a declinar. Ok? Ainda mais se tratando de plantas caducas, tá? Como, por exemplo, o Pithecolobium, humus, caliandra, né? Para quem não sabe, a caliandra também tende a amarelar algumas folhas mais velhas do interior, ok? Quando as nossas plantas começam a amarelar, né, ou amarelam algumas folhas do interior, isso não é muito preocupante. Mas se a sua planta, né, começar a amarelar as folhas das pontas, das novas brotações, aí é uma coisa um pouco mais preocupante e é preciso a gente entender, né, o que está acontecendo com essas folhas amarelas. E dentro disso também, existe uma questão do cultivo, né? Eu sempre friso isso muito, tá? Sobre essa questão do cultivo, porque se você faz um bom cultivo com sua planta, com bom substrato, adubação adequada, balanceada, com frequência adequada, a sua planta raramente vai ter problemas com saúde, tá? Problemas com deficiência de nutrientes. Por quê? Um substrato bom, pessoal, um substrato bom vai fazer com que a sua planta se alimente bem. Se o meu substrato for inadequado, o que vai acontecer? Mesmo que eu adube a minha planta, mesmo que eu dê para ela bons adubos, se o meu substrato tiver com a acidez desbalanceada, tiver faltando algum nutriente nesse substrato, ok? Isso pode impedir com que a planta absorva corretamente os nutrientes. Então, por isso a importância de termos um cultivo linear, né? Um bom cultivo. Agora, isso é uma coisa que muitas vezes não dá para fazermos com todas as nossas plantas, principalmente para quem tem muitas plantas, né, sendo conduzidas como bonsai e não tem aí uma triagem criacional. O que é triagem criacional? Triagem criacional é um dos módulos da nossa escola de bonsai, tá? É muito interessante esse módulo lá na nossa escola. Quer conhecer a nossa escola? O link está na descrição desse vídeo aqui. Venha cá conhecer a nossa escola de bonsai, conhecer a nossa página. Vamos dar uma olhada nesse Pithecolobium aqui, de perto, sobre essas folhas amarelas que eu estou falando para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Se a gente olhar de perto, a gente vai ver aqui algumas folhas amarelas. Eu ia fazer uma poda, tá? Nesse Pithecolobium, essas folhas estão até caindo, ó, com certa facilidade. Se a gente bater aqui, ó, a gente vê que as folhas mais velhas estão caindo. Mas os brotos novos, ok, nós vemos que eles estão indo aqui, ó, de vento em popa, ok? Eu ia fazer uma poda nessa planta aqui, vi essas folhas amarelas e pensei, vou fazer esse vídeo para o pessoal aí dar uma olhada nessa questão de folhas amarelas. Ao contrário, se a gente dá uma olhada aqui nessa jabuticabeira, dá uma olhada como que ela tá decadente, tá? O amarelo dela aqui, ó, é um verde opaco, né? As brotações estão vindo aqui muito ruins, tá? Brotações aqui bem deficientes, folhas queimadas, uma planta simplesmente maltratada, mal cultivada, ok? Aqui sim é uma questão de deficiência de nutrientes. Outra planta que eu vou mostrar para vocês aqui é essa ceriça, ó. Dá uma olhada na diferença. Vou colocar aqui uma perto da outra para vocês verem a diferença aqui, ó, desta ceriça, ok? Com essa ceriça. Veja bem o quanto o verde dessa ceriça aqui tá mais vigoroso, bonito, tá até assim um verde brilhante, né? E essa planta aqui tá esse verde claro,
amarelado, folhas grandes, planta estiolada. Qual que é a diferença aqui? Falta de nitrogênio nessa planta aqui, ok? Então, ou seja, eu preciso entrar aqui com uma boa adubação. Essa planta estava um pouco aí abandonada, estou trazendo ela para perto agora, olha para você ver, ó, vaso cheio de mato, ok? Isso tudo aí é uma questão que mostra que essa planta está um pouco abandonada. Mas frisando aqui no verde das folhas, falta de nitrogênio, planta bem adubada. Até se tratando assim da planta ceriça, tá? A ceriça foetida de uma maneira geral, é uma planta que ela não tolera, tá? Mudanças bruscas de cultivo, né? O mínimo, é uma planta que sente falta do mínimo de necessidade. Por exemplo, necessidade de nitrogênio, a ceriça começou a sentir necessidade, ela já vai começar a ficar com essas folhas feias. Faltou rega, né? Por algum motivo aí a planta se desidratou, a planta vai se enfeiar, né, inteirinha, e vai demonstrar aí essa falta que ela sentiu. Falta de ferro ou falta de algum nutriente, a ceriça é uma planta que sempre vai sentir falta do mínimo e requer aí sempre um cultivo linear. Porque toda vez que nós temos perca na ceriça, é preciso, para a gente poder recuperar essa perca, né, ela sempre vai demorar um pouquinho para que ela alcance aí novamente o seu vigor, mas isso fica assim para uma outra aula. Inclusive nós temos um vídeo, tá? Nós temos uma playlist no canal que se chama Aula sobre a Espécie. Vale a pena conferir as playlists do canal. Dá uma olhada lá na playlist, a aula sobre ceriça. Quem gosta de ceriça, vale a pena aí conhecer todos os cuidados com a ceriça. Tá ok? E eu vou estar fazendo uma poda nesse Pithecolobium aqui agora, porque essa aqui é uma planta, pessoal, que é o seguinte, é uma planta que eu estou almejando, tá? É um Pithecolobium sob rocha, e eu estou almejando aqui, talvez aí nessa nossa próxima primavera, colocar essa planta aqui em um vaso. E essas varas longas que estão vindo aqui agora, faz parte do crescimento da planta, né? Fiz adubação aqui faz pouco tempo nela, mas para que haja uma distribuição de energia na minha planta, eu vou estar fazendo essa poda aqui, não tão somente para poder manter a forma, porque ela vai passar aqui por um refinamento neste final de verão agora, porque o Pithecolobium no inverno e no outono, ele tem aí um declínio em seu crescimento, né? Então essa poda vai fazer com que haja uma nova brotação ainda nessa estação em que estamos, para que eu possa estar fazendo nele uma desfolha e um refinamento, começando a preparar minha planta aqui para o vaso. E esse amarelamento das folhas também, ele demonstra nessa espécie aqui maturidade, porque é sinal de que a planta está madura. E a perca dessas folhas no interior, principalmente as folhas mais velhas, né? Isso demonstra aí que a planta está necessitando também, né, uma própria maneira da planta ser, né, de estar aí direcionando a energia de crescimento para as pontas, e isso ajuda também aí na entrada de luz dentro da planta, ok? É uma planta que está muito bem adubada, por isso aí esse crescimento e esse verde legal. Agora, Diogo, quando você faz poda na sua planta, você vai tirar todos os raminhos que está crescendo? Não, eu tirei os ramos que estão mais salientes aqui na minha planta. Muitas outras brotações, mais novinhas, como essa aqui, ó, precisam sair um pouco mais da minha copa. Para quê? Para que eu possa vir e podar, ok? O refinamento vai ficar aqui sob uma outra história, beleza? Então, para a gente poder finalizar, vídeo rápido, né? Folhas amarelas nas suas plantas, se preocupe se esse amarelamento for nos ramos novos. Se a sua planta estiver aí com seus ramos crescendo vigorosos, né? E for apenas aí folhas interiores, né, e os seus ramos novos estiverem sadios, não se preocupe, que isso faz parte da maturidade da planta, principalmente se tratando de plantas caducas, beleza?
Deixa seu joinha no vídeo, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Não deixe de conhecer a nossa página da Escola de Bonsai, o link está na descrição desse vídeo aqui. Beleza? Até o próximo vídeo.